Olá, meus alunos. O nosso vídeo hoje é sobre Kant, Immanuel Kant. Quem foi Kant? Kant foi um filósofo, um brilhante filósofo, um filósofo muito importante mesmo. É muito importante esse vídeo pela importância desse filósofo na história. Vamos falar um pouco mais a respeito de Kant. O ano que ele nasceu foi em 1724 e morreu em 1804. Ele foi um cidadão prussiano. Ele nasceu e morreu na Prússia, ok? O Kant, com toda certeza, foi um dos maiores filósofos da humanidade. Um dos maiores, com toda certeza. De família humilde, ele se tornou doutor em filosofia e foi professor universitário. O Kant, ele apoiou a independência americana e os ideais da Revolução Francesa também. Vou falar um pouco mais a respeito disso porque isso é importante. Que ele apoiou os ideais da Revolução Francesa, enfim. Com certeza também o Kant, ele teve uma influência tanto de John Locke quanto de Rousseau, ok? A sua fama aumentou muito. Aumentou ainda mais, inclusive. Principalmente com duas de suas obras, que são essas aqui. Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Ok? Vou falar mais sobre a razão, enfim, as obras de Kant. Uma obra é sobre a teoria do conhecimento e a outra é sobre a ética. Porém, ele escreveu sobre muitas outras coisas. Sobre a teoria do conhecimento do universo, era o seguinte: antes de Kant, era o sujeito que gravitava em volta do objeto. Como, por exemplo, naquele exemplo que eram as estrelas que gravitavam em volta da Terra. Depois de Kant, foi o objeto que passou a gravitar em volta do sujeito. Ou seja, depois de Kant, a Terra é que passou a gravitar em volta das estrelas. Ok? Como eu falei, um dos temas que Kant escreveu muito foi sobre a razão. Coloquei aqui razão pura e a razão prática. Para Kant, a razão pura, ela não depende da experiência, ela não depende dos sentidos. Isso explica os fenômenos da natureza, ok? Razão pura, ou seja, os fenômenos da natureza, ok? É o mundo do ser. Essa é a razão pura, ok? Já a razão prática, ela se atém aos deveres do homem. Essa é a razão prática. Ela se atém aos deveres do homem. Ela é como se fosse o dever ser. O dever ser. O pensamento político de Kant, ele decorre do individualismo e não do subjetivismo. O Kant, ele fala muito sobre a ética. O que seria a ética de Kant? A ética de Kant seriam os principais deveres do homem. São os principais deveres do homem, ok? E, para tanto, existem dois tipos de deveres. Os hipotéticos e os categóricos, ok? Os deveres hipotéticos, eles são particulares. E eles só existem caso se pretenda alcançar um determinado fim. Ok? Já os categóricos, eles são genéricos, abstratos, universais. Como assim, professor? Genéricos, abstratos e universais. É o seguinte: todos os homens devem agir de determinada maneira, independente de sua finalidade. O primeiro dever categórico é o dever formal de realizar sempre o bem. O homem, ele deve sempre se perguntar: como é que eu devo agir em determinada situação para fazer sempre o bem, para fazer sempre o melhor? E assim ele saberá como proceder corretamente em cada caso concreto na sua vida. O Kant, ele procura na filosofia as respostas para a ética. E não na religião ou na tradição, por exemplo, mas sim na filosofia, ok?
A vontade livre e racional do homem não é tratada como um meio, mas sim como um fim. A liberdade de um tem que se harmonizar com a liberdade de todos. Desse modo, então, a ética individual, ela se consagra numa ética universal. Para Kant é assim, ok? Consiste em quê? Em tratar cada pessoa com respeito e não manipulando ou persuadindo essas pessoas. Não, com respeito. Essa é a ideia de Kant, harmonizar a sua liberdade com a liberdade de todos. Essa ideia de Kant, ela evoluiu nos séculos seguintes, onde a necessidade de se harmonizar a liberdade, ela não se restringiu apenas à liberdade, mas sim à vida, à humanidade, à igualdade, condições econômicas, educação, cultura, cidadania, ok? Meus alunos, com base em todos esses deveres, surge com Kant a doutrina do Estado de Direito, ok? Óbvio que isso é muito mais amplo e abrangente do que o que eu posso explicar aqui num vídeo de 20 e poucos minutos. Mas eu posso dar para vocês pelo menos alguma introdução a respeito disso. O Kant, ele admite a ideia do contrato social com base em Locke e Rousseau, ok? Como eu já falei lá em cima. Ele admite essa ideia do contrato social com base em Locke e Rousseau. Mas, veja bem, meus alunos, isso é muito importante. Há uma diferença muito importante nesse aspecto aí. Enquanto que com Locke e Rousseau, o homem ele evolui do estado de natureza para o estado de sociedade no intuito de um interesse pessoal para que todos possam viver em segurança e protegidos por tribunais, para Kant não. O Kant ele vincula essa evolução do estado de natureza para o estado de sociedade a um dever moral e universal. O Kant vincula isso, a evolução do estado de natureza para o estado de sociedade do homem, o Kant vincula a um dever moral e universal de criar um estado que garanta o direito e a liberdade individual, ok? O contrato social, ele confere legitimação racional ao Estado. Então não é apenas um interesse pessoal como Locke e Rousseau traz, mas sim um dever moral e universal, ok? Apenas o Estado tem a obrigação de legislar em nome da vontade coletiva. O Estado, ele reconhece os direitos individuais, mesmo os interesses individuais não tendo sido criados pelo Estado, mas sim porque eles são direitos naturais, bem antes de o Estado existir. O Estado, então, ele reconhece esses direitos individuais por intermédio de leis. O homem, ele abandonou o estado de natureza selvagem, cruel, o caos, para encontrar sua liberdade subordinada a leis. Por isso ele evoluiu ao estado de sociedade. Ok? Ou seja, subordinada a um direito. Não há Estado sem um direito a que ele se submeta. O Estado ele deve sempre se submeter completamente às regras do direito. Isso é o Estado de Direito de Kant. Meus alunos, cabe aqui uma outra observação muito importante. É muito importante entender isso. Veja bem, tá? Apesar de Kant concordar com os ideais da Revolução Francesa e ter ficado feliz com seu triunfo, ele afirma que o povo não tem direito à revolução. O Estado não pode ser destruído pelo povo. O Estado não pode ser destruído pelos seus cidadãos. O fato é que a Revolução Francesa transformou a França numa monarquia constitucional com governo parlamentar representativo. Um Estado de direito que respeita as leis e o direito do povo. A Revolução Francesa trouxe isso para a França, ok? O que se pode admitir para Kant é um meio termo. O povo reclamar uma melhoria para o Estado e o soberano aceitar essa mudança, contanto que essa mudança seja boa para o Estado. Além de tudo, o fato é que Kant ele poderia ter condenado a Revolução Francesa, mas não o fez. Okay? Ele concordou com o ideal da Revolução Francesa e ele defendeu isso, alegando que foi um fato histórico, influente, importante aos interesses da humanidade. Para Kant, a Revolução Francesa foi legítima, justa e necessária e ficará marcada para sempre na história. Meus alunos, no final do século XVIII, o Kant ele publicou um projeto de paz perpétua. Cabe destacar
3 artigos são os principais. Que a Constituição de cada Estado ela deve ser republicana. O segundo artigo, onde o direito internacional deve basear-se numa federação de Estados independentes. E o terceiro, ele traz onde é necessário um mundo cosmopolita, com livre acesso de todos os homens a todos os países, em termos de uma genuína hospitalidade universal. Ok? O republicanismo de Kant, ele não condena a monarquia, não, mas ele fomenta uma constituição democrática. A vontade do povo não é a de fazer guerra. Acima de tudo, deve-se preferir a diplomacia. O Kant, ele pretende a paz perpétua universal. Por isso ele usa esse termo, mundo cosmopolita. Meus alunos, o Kant, ele não propõe com isso um tratado de paz, porque ele diz que o tratado de paz termina uma guerra. Mas sim, ele propõe um tratado que vise acabar para sempre com todas as guerras, baseado na igualdade e na cooperação de todos, sempre resguardado pelo direito. O Kant, ele foi o primeiro eloquente explorador da paz e até um certo ponto o seu teorista, ok? E ele é perfeitamente compreensível a gente considerar que ele chegou a vislumbrar as guerras que viriam a seguir. Por exemplo, as guerras napoleônicas, a guerra franco-prussiana e as 2 grandes guerras mundiais, por exemplo. O Kant, ele foi um filósofo brilhante nesses aspectos aqui também, principalmente. Teoria do conhecimento, na ética, na metafísica, no direito, no Estado de Direito. Ok, meus alunos? Meus alunos, para finalizar o nosso vídeo sobre Kant, ok? Para não ficar muito denso, muito complexo. O Kant, ele não foi um democrata, nem um conservador, nem um revolucionário. Ele não foi católico, nem aristocrata, nem um comerciante, nem um proletário e nem um camponês. Mas o que o Kant foi, professor? Ele foi sim um liberal, um reformista, um luterano e um professor universitário. E acima de tudo, um filósofo brilhante. Brilhante. O Kant, ele foi brilhante sim e constituiu um super avançado modelo de pensamento político. Avançado no plano interno, na democracia, no Estado de Direito e no plano internacional também. O Kant, veja bem, ele não se aprofundou em criar, por exemplo, salvaguardas aos mais pobres, pois essa não era muito a sua especialidade. Apesar disso, isso ainda viria a ocorrer na Alemanha mais tarde, apesar do Kant não ter aprofundado nisso. A igualdade para Kant era uma igualdade jurídica, igualdade de todos perante a lei. O Kant, ele não se ateve à igualdade social, por exemplo. Mas com toda certeza, meus alunos, o Kant foi o fundador do Estado de Direito. Ok? Esse foi o nosso vídeo sobre Kant. Agradeço a presença de vocês. Por favor, peço, se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal, caso não tenha se inscrito. Passe lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.